Pessoal, esse é um projeto do Departamento de Treinamento da Associação Espírita Allan Kardec. Vocês, por favor, nos perdoem, tenham a caridade de entender que é um projeto piloto, que é a nossa primeira vez. E temos que imaginar que o que nós pretendemos é fomentar a discussão sobre esse tema. A gente não veio aqui ensinar transição planetária. Nós estamos num bate-papo, numa sala entre amigos. Voltamos a vocês que talvez não podem seguir todo dia, ir no centro, fazer o curso do EJE, que são vários anos. Mas esse formato aqui é possível, que é 4 amigos conversando sobre um tema. Eu me apresento, eu sou Rodrigo Leite. E minha frase que eu escolhi para essa noite é: vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite. Esse agora foi dito em 1939 pelo Emmanuel. E essa é a minha frase. E eu vou passar a palavra para os meus companheiros, eles vão se apresentar e dizer a vocês a frase que eles escolheram, que eu também não sei. Boa noite a todos, eu sou Salvador Hernandes, trabalho aqui na casa há bastante tempo, sou um dos coordenadores do departamento de curso e do departamento de treinamento. E eu separei uma frase do livro do Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, em que ele diz o seguinte: o processo de transição apresenta-se há um bom tempo com fases específicas. As ocorrências sísmicas, que são de todos os períodos, agora, porém, mais aceleradas. Também os sofrimentos morais e outros processos igualmente afligentes, convidando todas as criaturas à reflexão e que prosseguirão com mais severidade. Boa noite, meus irmãos. Eu sou José Maria, entre parênteses, Milia, e trabalho também aqui na casa. Fui, durante 50 anos, evangelizador de crianças, esperando que aparecesse aí para poder abandonar isso daí em novembro do ano passado, e veio uma pessoa rara, que eu esperava há tanto tempo, promessa lá dos Espíritos, e apareceu, esse nosso amigo Rodrigo aqui. Né? Deixei em boas mãos as crianças. E também trabalho nos cursos, né? Sou monitor nos cursos, canto no coral. Quem gosta de cantar, eu convido, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu estou quase perdendo minha mulher para o coral. E estamos aqui para hoje discutir as questões, né? Aprender com isso, e esperamos corresponder. A frase. Eu escolhi uma. O autor que é meio assim, né? Não é muito conhecido, não. Não é muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus. Tem muito a ver com o assunto da noite. Bom, boa noite a todos. Eu sou Rafael Bernardo, mais conhecido como Rafa Bernardo. Eu também sou frequentador aqui da casa, trabalhador da casa, trabalho com o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, também dirijo as reuniões, as palestras públicas às terças-feiras, e também trabalho com a mocidade, no departamento de mocidade da USE, de São José do Rio Preto. Bom, a frase que eu escolhi: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. É o Espírito Arago e está no livro A Gênese. Muito bom, pessoal. A gente programou 1 hora de bate-papo. Fazemos um breve intervalo de 10, 15 minutos.
voltamos para perguntas. A Vânia, quem quiser levanta o braço assim, for lembrando no meio dos temas, ela vai dar um bloquinho com caneta e papel para quem já quiser ir fazendo as perguntas. Se não, faz na hora do intervalo mesmo, ok? Tá bom, Rafa, você terminou se apresentando, então você começa. Transição planetária. Vamos falar de tipos de planetas, tipos de mundos? O que você tem para nós? Legal. Primeiro, nós temos que pôr fogo na lenha, né? Para depois colocar lenha na fogueira. Então, eu sou responsável de colocar fogo na lenha. Por aí. Legal. Bom, nós sabemos, e isso é óbvio para todos nós, né? Até desde o principiante na doutrina espírita, que o Kardec, através dos espíritos, ele fez uma escala, uma divisão de mundos, e que a nossa razão faz entender que foi uma forma didática, né? Que são os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Nesse pressuposto que é didático essa hierarquia, nós podemos dizer que o que difere um mundo do mais primitivo ao mais evoluído, avançado, é a matéria do mundo, né, e a vida moral dos seus habitantes. Né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos entendendo e vendo sob o ponto de vista da Terra que a evolução e a escala dos mundos, elas são relativas e não absolutas. Por quê? Nós trazendo para a razão. Eu entendo que, se nós analisarmos a Terra como num prisma de evolução íntima, de um olhar de cada criatura para o mundo, nós podemos dizer, e aí eu vou usar a filosofia, que algumas criaturas vivem num mesmo planeta Terra, mas enxergam o mundo já de regeneração. Outras criaturas num mesmo orbe, olhando de dentro para fora, vê um mundo primitivo. Entendi. É tudo questão de ponto de vista. Ponto de vista. Na minha Entendi. ideia, é ponto de vista. Então vamos fazer uma pausinha aqui. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar Da uma onde? viagem inteiramente... Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não. Vocês vêm ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. Eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Pra outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê, criança? Pra você ficar me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então, eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo, assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Uma graça. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar? Faz sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Sabia? Vocês tinham que ter me avisado.
Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era para eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante Então é isso, né? toda a sua vida? Então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas. Isso não me rendeu nada, não? Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim, marmita. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. A gente é degradado, mesmo sendo degradado, não deixa de ser homofóbico, não deixa de ser orgulhoso. É mais ou menos assim? Mais ou menos, né? Muda o mundo, mas... E o mundo íntimo, né, da criatura? Então, é impossível ter planeta inferior com espíritos superiores, ou ao contrário? Como é que isso funciona? Alguém quer fazer algum comentário? É possível. Planeta superior com espírito inferior, como é que fica? É possível espíritos superiores habitarem mundos inferiores, sim. Mas, ao contrário, não, né? Inferiores habitar mundos superiores não é possível. Tá bom, agora a gente passa a bola para o Milia. Salvador escolheu um tema, sermão profético. E aí a gente escolheu Milia. Milia. Espera, deixa eu pegar minha colinha aqui. Colinha? Pode pegar, pode pegar. Falando de sermão profético, parece meio um negócio de bola de cristal, assim... de adivinho, muito em voga em alguns espíritas, né? Algumas espíritas, né? Vendas de previsão de futuro, você vai conseguir casar, e etc, etc. Mas vamos separar essa ideia dos espíritas daqui da Terra e explica pra gente como que é possível isso, uma previsão dessa magnitude, igual ao sermão profético de Mateus. Bom, primeiro vamos considerar que o sermão da montanha se passou, da montanha do profético, se passou lá no Horto das Oliveiras, né? Logo quando Jesus saiu ali do templo, ele esteve lá junto com seus apóstolos, nem todos eles, alguns. E Mateus é considerado um dos apóstolos de Jesus, da turma mais velha, né? Porque depois Jesus teve 500 seguidores, né? Então, lá naquele dia, já de primeira mão, no segundo versículo do sermão, ele já vai prever alguma coisa. Então, ele sai lá do edifício, do templo, né? E uns outros discípulos dele se encantam com um prédio lá, falam, mas olha, mestre, que difícil, né? E Jesus diz para ele, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E de fato aconteceu, né? E de fato aconteceu. O templo caiu. Isso foi nos anos 30 e pouco, lá 33, né? Foi de 30 a 33. Nos anos 70, o templo foi para baixo. E não sobrou nada mesmo.
Então, o sermão profético já se começou a cumprir ali. Agora, a gente sabe que existe no mundo profetas e profetas. Agora, Jesus era um profeta? Era? Sim. Não. Porque ele sabia tudo. Olha a categoria do nosso mestre. O maior deles. Diretor espiritual da Terra. Coordenou todo esse nosso sistema solar aqui. A categoria espiritual desse nosso irmão, lá do alto. Então, lá do alto, ele enxerga tudo. Logicamente, enxergou até os dias de hoje. Entendi. Não é? Nessa linha aí, explica para a gente, então, esse sentido alegórico que ele diz, por exemplo, pois muito virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, pedra sobre pedra. A gente percebe no texto bíblico que existem, mas quem perseverar até o fim será salvo. É uma maneira alegórica de dizer. Por que ele se dirigia assim? O que você acha? Olha, Jesus, ele sempre usou parábolas, né, para passar as suas mensagens. E a gente sabe que atrás dessa alegoria, da mensagem, sempre tinha um ensinamento, que talvez na época não se entendiam, e no passar dos tempos, a coisa foi se clareando. E quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, sempre vê nas parábolas aquela lição que é própria para ele. Então, logicamente, quando Jesus diz isso aqui, lá no capítulo, no versículo 13, mas quem perseverar até o fim será salvo, ele quis dizer o seguinte, que esse fim não é o fim das coisas, mas é o fim como objetivo nosso, atingir um fim. Finalidade. Finalidade, perfeitamente, usou o termo certo. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, a previsão dele é nos mostrar que o fim nosso, dependendo da bagagem que nós carregamos, é que nós vamos ver se o nosso fim é legal ou não é. Então, por isso que Jesus, a alegoria de Jesus escondia grandes verdades. Por isso que a minha frase da noite é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente Ele nos passa a verdade. E eu fiz aqui uma anotação interessante, que esse simbolismo aí não quer dizer o término das coisas e das situações. Muito ao contrário, é o começo. Não é o fim do mundo. De jeito nenhum, né? Porque muita gente espera o fim do mundo. Aí, então, seremos julgados lá naquele tribunal divino, e a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Não é? Não tem outra saída, é o inferno ou o céu. E a gente aí, baseando isso na exposição do Rafa, nós vamos ver que lá no Evangelho, Jesus diz assim, não se turbe vosso coração. A casa do meu pai existe muitas moradas. Eu me vou preparar um lugar para vocês. E voltarei para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Ele disse isso. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo tem essa passagem. Então, Jesus nos convida, então, a observar essas moradas do Pai, que são esses planetas todos que estão aí nos rodeando. Cada um dentro das categorias deles, né? E esperando, sim, o nosso destino, a nossa caminhada. Certo. Isso. Salvador. Eu concordo com o Milia quando ele fala, né, que a gente tem que entender esse fim que está ali no sermão profético, claro como não a destruição do planeta, porque, né, o Rafael apresentou para a gente uma escala progressiva de evolução dos mundos. Então, todos os mundos estão progredindo. A Terra já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações. Estamos na transição para um mundo de regeneração. Então, seria assim, muito contraditório diante da justiça e da sabedoria divina imaginar que, justamente nesse processo de se tornar um mundo melhor, a Terra seria destruída, seria o fim da humanidade. Né? Então, a hora que os corações não humanos vejo já deram alguns passos, vai acabar com o mundo, é nesse sentido? Então, esse fim ali, claro, né, é o fim de uma era, de uma geração, como está escrito até mesmo no sermão profético, e não o fim do mundo, o fim do planeta, como algumas pessoas defendem. Né?
é o grande problema da interpretação do texto bíblico. Eu fiz uma observação aí que esses versículos que estão aqui são a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. E tem algumas chaves, algumas coisas que realmente... Eu trouxe a outra Bíblia aí, eu comparo uma com a outra sempre, e realmente tem diferenças gritantes que mudam totalmente o sentido. É isso que você tem alguma coisa para acrescentar? Agora eu vou me apoiar na Gênesis, né? Lá diz, no capítulo 18, o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido a essa lei do progresso. O mundo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. Então a gente percebe que o que a gente acha, a gente se remete à lei de destruição, né? Que se destrói, que acaba, não é isso. Tudo se transforma. Vamos tirar por base o corpo físico. Nós vamos desencarnar e o corpo vai se falecer, vai morrer. Vai ser enterrado. Essa matéria orgânica do corpo vai ser carcomida pelos micróbios, né? É isso que acontece. Esses micróbios vão defecar, vai continuar, então a matéria ela se transforma sempre. Né? Não há nem a matéria desaparece, ela sempre se transforma, né? É um raciocínio que eu tirei do Gênesis. Do Gênesis. Milia, devolvendo a bola para ti. Mateus 24:16. 24:16, deixa eu achar o versículo aqui. Então, aí vem a tradução do Haroldo, né, entre chaves. Que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aí no 20, pula um pouquinho. Orai para que vossa fuga, de novo fuga, não aconteça no inverno nem no sábado. Nós podemos traçar um paralelo e vamos falar de Judéia. Podemos falar que Judéia são antigos costumes, antigas formas de ver o próprio cristianismo, antigos dogmas? Segunda questão. Fujam para os montes. Jesus, sempre no sentido alegórico que você passou para a gente, é monte mesmo? Ou é outro tipo de elevação? Nós acabamos de falar na primeira vez aí, que Jesus falava através de parábolas e metáforas, né? E ele colocava nomes de uma coisa que representava a outra. A questão do monte aí, nada mais são do que as ideias superiores que nós temos. Aqui no versículo, nos leva a compreender isso. Que os montes é aquele conjunto de ideias superiores que nós temos. Então, quando nós procuramos subir esse monte, é lógico, nós vamos ter dificuldade, porque nós temos que deixar, às vezes, a nossa bagagem pesada para embaixo. Para se ter as ideias superiores, temos que nos livrar de todas as mazelas, né? Encarar as vicissitudes com mais ênfase, com mais amor no coração. Então, aí sim, como ele fala aqui, vocês vão entender melhor. Então, os que estiverem na Judéia, a Judéia representa aqui a região espiritual, aquele lugar que nós almejamos, aquele lugar ideal que nós almejamos. Então, quando geograficamente, a Judéia é no local abaixo do nível do mar. Até hoje, eu conversando com o Salvador, eu perguntei para ele se a região da Judéia lá era abaixo do nível do mar. E é, né? E é. Então, eu já imaginei que isso aqui representaria o quê? Que num terremoto, num tsunami aí, inundar aquela região lá vai ser fatal para a Judéia, não é isso? Pode ser até que leve a isso, mas, assim, espiritualmente falando, a questão do monte é a nossa subida. Subir o monte se livrando das coisas materiais. É isso que... Então,
o monte representa o melhoramento Melhoramento moral. interior. Moral, interior, não tenha dúvida. Eu achei interessante também que no livro Vinha de Luz, no capítulo 113, Emmanuel ele fala o seguinte, vamos voltar em Mateus, orai para que vossa fuga, nós já falamos da fuga, não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aí, Jesus já está dando uma dica para a gente que, olha, não deixa para o sábado o que você tem que fazer na segunda. Não tenha dúvida, mas me fala o versículo aí para mim ver direito isso aqui. É o 24:20. 24:20, cadê ele? Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e no sábado. Justamente. Deixar para depois a tarefa que tem sido hoje, talvez o depois vai ser problemático para nós, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? E se nós, então, temos alguma tarefa lá para ser feita, lógico, vamos procurar fazer em cima, não deixar para depois. Espírita adora falar, outra vida eu emagreço. Perfeitamente. Só se nascer na Somália. Então, se a intenção é melhorar, isso aqui Jesus já estava prevendo lá 2000 anos atrás, né? Essa facilidade da gente deixar para depois o que se pode fazer agora. Então, é exatamente isso mesmo. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque no inferno é uma coisa brava. Né? Dependendo do inferno, a gente nem sai de casa. Então para sair, a gente tem que sair mesmo, porque a gente tem que sair de nós. É o verão da juventude, né? Não tenha dúvida. Então, por isso que às vezes é difícil compreender esse determinado. Tem muita alegoria em volta, né? Mas a gente tem que tirar a capa. E as coisas afloram. Agora, para isso, daí a gente tem que desenvolver a nossa sensibilidade de compreensão, de entendimento, né? E a gente só consegue isso trabalhando a nossa mente, sempre pautando o caminho do bem, para que a paz, a harmonia possa nos conduzir melhor. Muito bom. Salvador... Só queria fazer uma observação em relação ao sermão profético ainda, né? Porque quando a gente lê esse trecho do Evangelho, é muito impressionante a descrição que a gente vê ali, né, de Jesus falando a respeito dos sinais precursores, do que iria acontecer nesse futuro. E quando a gente lê, não tem como a gente não localizar as coisas que estão acontecendo no mundo atual, né, nessa época atual. Então ele diz assim, olha, e ouvireis falar em guerras e rumores de guerra, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, luta de povo contra povo. E ele ainda fala, e todas essas coisas serão apenas o princípio das dores. Então, eu penso, meus amigos, que a gente está vivendo esses momentos. Né? Quando os espíritos nos alertaram já desde tanto tempo atrás, desde Allan Kardec, né, na Gênese, como o Rafa já leu, falando da transição, de que a Terra iria passar por esse período, a gente sabe que as coisas não serão fáceis. E acho que nós estamos vivendo isso. E muito importante da gente fazer a nossa reflexão, né? Como o nosso amiguinho lá do vídeo, né? De repente ele está sendo convidado para deixar a Terra por um tempo, pelo menos, né? Ali falou passagem só de ida, né? Existe a possibilidade de voltar. Com amendoim e guaravita. Mas, realmente, né? Nós não temos tanto mais tempo assim. Allan Kardec, na Gênese, fala que o sermão profético, né, a descrição de Jesus é em cima realmente de uma linguagem alegórica? Claro que sim, mas existem relatos ali que a gente precisa ler com os olhos de enxergar e nos localizarmos na fase que nós estamos vivendo hoje, que a gente está exatamente vivendo esse período. Rafa? É sobre o que o Milia estava dizendo, o orai da fuga, né? Podemos dizer os vícios, as tentações, que tanto nos confundem, para que a gente que tira o nosso olhar do que é essencial na vida, na evolução, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações para ser provados, para passar por essas tribulações, dificuldades para o nosso crescimento. E a partir do momento que a gente escorrega na banana e vai pelo caminho mais fácil, que são as tentações, os vícios, e uma mente que ora, que vigia, que ora, ela sempre está com uma capa protetora contra esses vícios, essas tentações que tanto nos atrapalham, né? A nossa evolução espiritual.
Melia, aproveitando essa carona aqui. Tá bom. Sinais dos tempos. É uma coisa que a maioria dos crentes acha que é um boom, uma coisa miraculosa. E aí eu li o trecho aqui do Gênesis, ó. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadores da subversão das leis da natureza. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, as leis naturais da vida são as leis verdadeiras. É a lei de Deus. Isso daí só vai ser um sobrenatural, uma coisa espantosa no nosso caminho, se nós cooperarmos para que isso aconteça. Isso pode acontecer. Eu ainda vou voltar aqui num campo, daqui do sermão profético, aqui no item 19, onde diz assim, ó, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha, isso lá, 2000 anos, Jesus já alertava para isso. E a gente sabe que hoje as grávidas estão até assustadas por causa da tal da zika, né, da microcefalia. Já tivemos lá nos anos 60 a questão da talidomida, né, aquele analgésico que as grávidas tomavam e que o neném nascia com os braços curtos, as pernas curtas. Tinha até um nome, eu anotei aqui, ó, síndrome da focomelia, que parecia uma foquinha, né? E assim por diante. Está aqui no sermão mostrando para nós, isso aqui é culpa nossa? Por exemplo, quantas latinhas de água nós deixamos aí esparramadas pelo nosso quintal, pelas praças, onde se procria o pernilongo causador do problema? Nós não temos olhos de ver, nem ouvido de ouvir para ver isso daí. Então, muitas das coisas, dessas informações aí, que parece coisa sobrenatural, não é. É coisa da lei. Toda vez que nós transgredimos as leis naturais da vida, vem o retorno. Existe aquele sentimento que, eu vou esperar, eu sou bom, eu não pratico mal, igual nosso amigo aqui, e vai chegar o final dos tempos, e tudo vai se resolver. Existe esse sentimento? Não, deve existir. É a maioria, é a minoria? Como que você eu não sente digo que é a maioria, mas é um percentual muito bom das pessoas folgadas, que deixa para depois de resolver o seu compromisso interior, que é a busca da perfeição, e vai sofrer com isso. Vai encontrar realmente aquela cruz para carregar. Então, vamos alertar, né? Ver como é que vamos encarar as leis da vida, as leis que regem o nosso mundo material aqui. Cuidar do nosso quintal, cuidar das plantas, dos animais, da higiene, evitar os excessos, todos os excessos, para que nós possamos estar dentro das leis naturais. Porque as leis espirituais, a lei de Deus, aquela moral, é os 10 mandamentos. Que se nós transgredirmos eles, logicamente, o nosso compromisso será muito maior. Eu penso assim. Rafa, fala para nós um pouco do que você passou para mim do Gênesis, o item 27 do capítulo 28. Será que nesse tempo de transição é necessário que a espiritualidade... Pessoal, isso aqui eu acho que é um ponto bem crucial, porque, a gente já aceitou a ideia da transição, certo? Aceitamos a ideia. Nossa, mas o mundo parece que tem muito mais gente ruim. Muito mais gente ruim do que gente boa. Embora eu discorde dessa ideia, mas é um sentimento que a mídia faz questão de mostrar só o que tem de ruim, mostra o tiroteio na favela, mas não mostra a ONG que faz o bem lá dentro, na mesma favela. Por exemplo, né? Então, na tua opinião, é preciso que tira todos os espíritos ruins, vamos falar de ruins, porque são nossos irmãos, somos nós mesmos, para que nasçam espíritos bons, ou isso se dá de maneira gradual? E aí a pergunta está aberta para os três. Levantem o dedinho. Pode falar, começar para você. Não,
Não é eu que acho, né? Isso é a terceira revelação que nos ensina. Na verdade, a evolução ela é gradual. Tentar embasar a minha resposta. A gente não dorme num mundo de provas e expiações e no outro dia acorda no mundo de regeneração. A nossa mente imediatista, a nossa mente material, ela quer tudo para ontem. E a gente acredita, a gente não consegue tirar o espírito da letra, porque a gente lê ao pé da letra e tenta interpretar as coisas ao pé da letra. Então, o espírito, ele tem uma evolução gradual, como o mundo tem uma evolução gradual. Então, eu, espírito, tenho uma relação com esse meu corpo físico. A relação que eu, espírito, tenho com o meu corpo físico, que é o veículo da qual nós utilizamos para evoluirmos moralmente, espiritualmente, deve ser a mesma relação que eu tenho com o mundo físico do qual eu habito, que é o que o senhor estava falando. Certo, mas tem uma quantidade de espíritos ruins. Sim. Vamos falar ruins, viu, gente? Desculpa o termo. E espíritos bons. Bonzinhos e ruinzinhos. Só que vai ter a transição. É de uma vez que vai um povo, volta outro? Na verdade, que você sentem isso? A transição ela já está acontecendo. Acredito eu, pelo que a gente estuda, em vários momentos, espíritos são encaminhados para outros mundos e outros espíritos vêm para o nosso mundo. Isso aí não é uma questão estanque. Só que está acontecendo um período, igual no Slade de Capela, esperou a Terra se alinhar com o planeta para que fosse mais fácil a deportação de alguns espíritos que não estavam acompanhando a evolução daquele planeta. Aí já entra na lei de física mesmo, né? Sim. Da proximidade dos planetas. Exatamente. E, então, só para terminar o raciocínio, mas constantemente essa mudança de espírito para outro mundo para outro acontece a todo instante, mas no momento que estamos atravessando está sendo mais acentuado essa deportação de espíritos e etc. Vamos ver que nos estão acompanhando a evolução. Não, eu compartilho da opinião do Rafael. Ele falou que é gradual. Sempre aconteceu, né, esse movimento de espíritos que deixam a Terra para habitar em outros mundos e a Terra recebe espíritos de outros planetas. Os espíritos nos informam assim. Mas eu concordo com você, Rafael. Acho que, pela informação dos espíritos, a gente está atravessando um momento em que essas migrações são muito mais acentuadas. E esses espíritos que não vão mais reencarnar na Terra, a partir do momento em que a Terra está progredindo, eles estão sendo tirados da Terra, não vão reencarnar mais aqui, vão ser encaminhados para outros mundos. Né? Posso só claro. 10 segundos. Na verdade, o meu pai que fala isso, né? Ele fala, ô safrinha ruim, tá tendo uma safrinha ruim, do... Essa safra que ele fala, da adolescência, que nós estamos encontrando hoje. Então, assim, a gente percebe também que a gente fala, está reencarnando espíritos mais adiantados, evoluídos, estão eu acho que sim. A Sandrinha da mocidade da USE vai falar melhor que a gente. Esvaziou a mocidade, Sandrinha? Então uma safrinha ruim, que na adolescência, principalmente agora, atual, que reencarnou. Então, a gente percebe que estão evoluindo, estão reencarnando espíritos adiantados para fazer avançar nessa transição desse mundo de provas e expiações para a regeneração, mas também continua reencarnando espíritos ainda muito inferiores, devedores. Então, a misericórdia, né? Não tem como, de repente, uma última chance. Então, é a misericórdia. Exatamente. Talvez que a conclusão aqui, os trabalhadores da última hora, Salvador, tem algum detalhe aí sobre isso? Porque, claro, agora a gente precisou passar por esse bate-bola para falar de transição. Aí eu devolvo a bola para você. Aspectos físicos, aqui, ó, a Terra mesmo. O que você tem para relatar para a gente? Com base na literatura que você nos passou. Então, o Rafael leu um trecho muito interessante da Gênese, em que os espíritos falam o seguinte, vamos relembrar. O mundo, quando ele está progredindo, ele progride sobre dois aspectos, no aspecto físico e no aspecto moral dos seus habitantes. E esse progresso ele é simultâneo, ou ele caminha junto. Então, o que os espíritos estão alertando?
que a Terra está passando por uma fase de convulsões telúricas, que eles chamam, né? Os terremotos, as agitações internas do planeta. E essa fase, sempre aconteceram terremotos, sempre tiveram vulcões em erupção, sempre a gente teve, né, desastres naturais, furacões e etc. Mas existe, sim, uma percepção e uma identificação numérica, inclusive, de que determinados fenômenos geológicos e climáticos têm se acentuado muito mais nessa fase que nós estamos vivendo, no último século, por exemplo. Tá? Então, isso bate mais ou menos com a informação que os espíritos passam. Ou seja, a Terra está se agitando internamente. Terra enquanto terra mesmo, né? Enquanto planeta, superfície material do planeta, geologicamente, se adaptando, né? Existe um processo aí interno acontecendo. E um processo simultâneo de convulsão social, de reavaliação de valores. A humanidade está se agitando internamente também dentro de cada ser, né? Então, esses processos acompanham. Eu queria só destacar aqui, porque eu acho que vale a pena a gente ler, leitura obrigatória, tá? Para quem quer entender um pouquinho mais desse tema, os livros do Manuel Filomeno de Miranda. Nós chegamos até a estudar aqui já na nossa casa, né? Talvez alguém aqui já participou. Um deles é o Transição Planetária, tem exatamente esse nome, e o outro é Amanhecer de uma Nova Era, que é uma continuidade desse livro. As histórias são, né, eles continuam fazendo o relato nesses dois livros. O que o Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Transição Planetária? Que nessa fase, por todas essas mudanças geológicas, né, de atrito, de placas tectônicas, de terremotos e tal, a Terra, depois dessa fase mais acentuada desses fenômenos todos, ela vai se acomodar numa fase mais estável, que a gente não sabe muito bem o que é, como será, né? Mas ele dá algumas informações interessantes. Ele diz, inclusive, assim, que a gente não vai ter tantas variações climáticas de temperatura, nem invernos tão rigorosos, naquelas regiões onde os invernos são assim. Nós aqui no Brasil não sentimos muito isso, né? Mas existem regiões que sim. E nem aqueles calores tão escaldantes, né, proporcionados aí pelas estações e pela inclinação do planeta. Dá para imaginar o que isso significa, né? Realmente mudanças físicas no planeta. Isso está acontecendo, né? Você vê relatos de deslocamento, por exemplo, dos polos magnéticos do planeta. Tá? Consequência disso, a gente não sabe. Mudanças realmente, onde é polo sul, né, já houve essa inversão de polos anteriormente na história do planeta. Muitos cientistas afirmam que a gente está em vias de entrar numa nova fase de inversão dos polos. Isso tudo gera uma mudança climática no planeta. Então, nós não sabemos exatamente onde tudo isso leva. Isso não é uma visão alarmista, é uma visão real das coisas. Nós estamos vivendo isso daí. É ciência. Então, em relação às mudanças físicas da Terra, os espíritos estão nos dizendo, elas vão acontecer. Claro que é gradual, que não é nenhuma coisa de uma... né, como o Rafael falou, a gente não dorme de um jeito e acorda com o planeta modificado na manhã seguinte. 2012, foi isso? Mas, né, acreditamos que esse é um processo que está acontecendo no planeta. Quer fazer um eu posso só para embasar o que o Salvador falou, ler um trechinho minúsculo, né, a Gênesis também. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros encarregados dos detalhes, segundo as atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento. Agora que vem a surpresa. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita, porque Deus é perfeito, né? O que nos parece perturbações são... Por exemplo, um tsunami. O que nos parece perturbações são os movimentos parciais ou isolados que nos parecem irregulares, porque nossa visão é circunscrita, estreita, pequena. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto do todo, né, veríamos que essas irregularidades são aparentes e que elas se harmonizam no todo.
É o que o Salvador falou, né? Isso deve ser acompanhado de, você disse agora, mudanças físicas mesmo, geológicas. Vocês acabaram de trazer aqui que as galáxias vão e vêm. Capela estava mais perto, agora está mais longe. Isso deságua numa mudança de comportamento também? É o que a gente deseja, né? Porque se a Terra vai passar de um mundo de prova e expiação para regeneração, tem que haver uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, de maneira de agir do ser humano. E, mais uma vez, então, queria citar o Manuel Filomeno de Miranda para vocês. Ele fala o seguinte, que nessa fase de transição, a gente vai vivenciar o máximo dos desequilíbrios, que é justamente para a gente chegar no que seria lá, né, a observação crua do que é aquilo que a gente não quer mais. Vocês não acham que nós estamos vivendo isso? Vocês não acham que a gente está exatamente diante assim, daquilo que a gente olha, tudo que está acontecendo na sociedade, no mundo moderno, e a gente fala, não pode ser desse jeito. Né? As pessoas não podem, a gente não pode continuar nesse tipo de reprodução de comportamento. Que tipo de comportamento será que seriam compatíveis com o mundo de regeneração? Essa é uma boa pergunta. Né? Será que nós estaríamos preparados, ou estamos preparados, para viver no mundo de regeneração? Ou será que a gente vai fazer parte dessa caravana que vai Nem vou falar partir? dos políticos. Tá? Porque isso daria Então, outro Senta com Kardec. vou citar alguns itens, só para vocês terem noção do que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda fala. O que vai caracterizar o comportamento ou as atitudes das pessoas, dos espíritos que vão participar desse mundo de regeneração aqui na Terra? Uma consciência ecológica mais desenvolvida. Ou seja, se você joga a latinha, né, Milia, lá, e não está nem aí, porque você fala, não estou nem aí, eu faço o que eu quero e tudo mais. Isso tem uma consequência. A gente vive nesse planeta. Se você não tiver cuidado com ele, como nós não estamos tendo, não estivemos tendo aí, a gente precisa desenvolver muita consciência ecológica para cuidar do planeta. As fontes de energia serão diferentes. Então, jamais o mundo de regeneração vai se sustentar com o uso de fontes de energia como nós temos. O petróleo vai acabar um dia. E aí? Né? Então, ele diz que são fontes de energia limpas e sustentáveis. Nós não estamos vendo isso? Né? A busca incessante por fontes de energia que inicialmente não são tão baratas, mas que vão ser a energia do futuro. A energia solar, energia eólica, os biocombustíveis, enfim. A gente não pode mais depender de combustíveis que tem toda uma questão econômica envolvida, mas também que são altamente poluentes da atmosfera. Ele fala sobre proteção dos animais, uma maior consciência em relação à proteção dos direitos dos animais, a inclusão das minorias, né? A gente viu o nosso colega lá do vídeo, né, sendo frontalmente contra uma minoria, e não mais fome, violência e guerras. Tudo isso tem que revoltar a gente não pode mais admitir que exista esse tipo de desigualdade. Então, eu penso que esses valores que eu vejo surgirem já, nós estamos vivendo uma busca por esses valores do mundo de regeneração. Então, esse é o futuro. A gente tem que se alinhar com esses valores. Penso eu que essas são as grandes mudanças de hábitos e comportamentos que o Manuel Filomeno de Miranda cita. Milia? Eu não sei se você vai perguntar alguma coisa sobre o século XX. Não tem importância, aqui nós estamos na sala da Vânia. Que é tudo dela. Eu queria citar aqui a questão do século XX. As coisas que aconteceram e que possibilitaram uma série de progresso para os dias de hoje. Apesar das guerras, né, de 14 e a de 30, que deixou aí milhares e milhares de pessoas desencarnadas com violência, aquele holocausto dos judeus, aquelas coisas todas. Mas a gente vê que, depois disso tudo, houve as benesses, né, que chegaram até nós. Por exemplo, o Brasil, na época, não produzia nem grampo, nem alfinete, não produzia nada, era totalmente dependente
da Europa. Mas com a guerra que destruiu lá os centros principais da Europa, o Brasil teve que se virar e fazer seus grampinhos, essas coisas tudo. Então, impulsionou, sim, a nossa sociedade para frente. E, com isso daí, chegamos aonde chegamos. Mas eu queria citar aqui uma passagem muito interessante do livrinho... Como que é? A Caminho da Luz. De uma reunião que houve no mundo espiritual, que espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste, pela terceira vez, na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, nós vimos aqui que houve realmente outra reunião lá atrás, né, quando Jesus estava trabalhando pela formação da Terra, junto com os seus companheiros, né? E depois, quando ele teve que descer aqui na Terra para trazer para nós essa mensagem maravilhosa do Evangelho. As 2 vezes lá e mais essa terceira. Dessa terceira, a gente ainda não sabe o que é que foi programado lá, mas a gente sabe que é coisa boa. Então, tudo aquilo que o Salvador citou aí, aconteceu, vai acontecer novamente, né? Mas isso tudo porque depois da tempestade vem a bonança. Não é? Bom, então, Salvador, a gente vai precisar de alguns amigos que nos orientem. O que o Manuel fala para a gente? Eu acho que a gente tocou já um pouquinho nesse assunto, né? Mas existem informações muito legais. Os espíritos estão alertando para a gente o seguinte: nessa fase de transição, estão programadas reencarnações em massa de espíritos com grandes missões. Ele cita aqui, na obra dele, assim, que vão reencarnar aqueles filósofos da era socrática, antes de Jesus, que reencarnaram, né, para desenvolver toda a questão da filosofia, espíritos ligados à ciência, espíritos ligados à tecnologia. Eles sempre reencarnaram periodicamente, cumprindo essas missões. Mas agora, nessa fase, vai haver uma reencarnação em massa desses indivíduos, porque eles vão cumprir missões importantes. A gente precisa de espíritos gabaritados assim para conduzir esse processo, não é? A gente tem uma informação aí, né, que eu diria de base segura. O próprio Emmanuel está reencarnado, né, desde o ano 2000. Então, se a gente imaginar isso, Emmanuel era um jovem adolescente, seus 15, 16 anos atualmente. E o Manuel Filomeno de Miranda faz um destaque que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. Eles dizem assim: muitos reencarnarão com missões na política. Está precisando. E eu fiquei pensando, meu Deus, como nós estamos precisando, né, desses caras reencarnados, dessas pessoas, homens, mulheres, reencarnados com missões na política. Porque realmente precisamos disso. A política é o caminho para se conseguir grandes transformações também. A gente não pode simplesmente ignorar. Mas, para finalizar, eu acho que uma informação extremamente bacana que o Manuel Filomeno de Miranda traz nessas 2 obras é a reencarnação de espíritos de outros mundos, especialmente um mundo ligado a uma estrela chamada Alcíone, e eles vão reencarnar realmente como missionários aqui no planeta Terra. Alienígenas? E já são ETs, né? A gente poderia classificar, são espíritos de outros mundos. E é tão interessante essa obra, que eu recomendo a leitura mesmo para todos. O Manuel Filomeno de Miranda encontra com esses espíritos de Alcíone. Eles já estão no ambiente da Terra. Manuel Filomeno de Miranda vai fazer uma excursão no mundo espiritual, vocês leem, e ele vai numa colônia que foi construída no mundo espiritual para receber esses espíritos vindos de outra esfera, de outro mundo, para que eles se adaptem à Terra. Claro, eles vão ter que ter uma readaptação de perispírito para conseguir reencarnar aqui.
E muitos estão reencarnando, sendo auxiliados até por espíritos, né, diretores desse tipo de atividade, através de processos de reprodução assistida. Tá? Reprodução, né, os bebês de proveta, as técnicas de reprodução in vitro. Então, muito bacana. Esse livro foi psicografado no ano de 2010, perdão. 2010. Mas ele relata fatos que aconteceram em 2004. Né? O atendimento no Essa tsunami reunião da com os Indonésia. espíritos. Então, isso, ele cita lá casos de reencarnação, lá ele acompanhou um caso de reencarnação de um espírito de Alcione. Então, isso está acontecendo já. Desde 2004, a gente tem espíritos desse outro mundo reencarnando em missões. Dá para imaginar, se 2004, eles estão com 12 anos, imagine que daqui 15, 20 anos eles estão em plena vida adulta, realizando as suas missões. Só para a gente ficar um pouquinho mais otimista. Então não estamos sós. Não estamos sós. O tempo andou, a gente quer ser religiosamente conciso no tempo, de uma hora. E Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Estou soltando a bola para os três. Rapidamente. Qual o papel do Brasil nesse período de transição? Salvador, vamos começar aqui da pontinha. Olha, eu tenho escutado pessoas não espíritas falando a seguinte afirmação: o Brasil é o país do futuro. Por tudo que a gente encontra aqui, pelas riquezas do subsolo, pela extensão territorial, pelas terras férteis, por tudo que fisicamente é favorável que seja um país de grande progresso, de grande prosperidade. E também pelas qualidades do povo. Então, como em nenhum outro lugar do mundo, a gente tem uma característica como povo, como nação, como população brasileira, que é de ser majoritariamente receptivos a todas as culturas, a termos, isso em linhas gerais, claro, né? Uma tolerância com as diferenças. A gente é capaz de conviver com mais facilidade com pessoas de credos diferentes, de opções políticas, sexuais e econômicas diferentes. Muito melhor, muito mais fácil do que no resto do mundo. Para quem conhece, ou já teve experiências desse tipo, talvez vocês vão saber o que essas pessoas estão dizendo. Então, nesse momento de transição, né, o Brasil tem, na questão da espiritualidade, um papel extremamente importante de levar essa consciência espiritual para o restante do mundo. Milia. Pegando o gancho aí do Salvador, quando Kardec trouxe, através do Espírito de Verdade, a doutrina espírita para nós, o Consolador Prometido, foi na França, que era o foco intelectual da época. Só que o Espiritismo não vingou na França, porque queriam tirar de lado um dos tripés da doutrina: religião, ciência, filosofia. Quiseram tirar a religião, ficando só a filosofia e a ciência. Desse modo, o edifício caiu. Tirou um dos alicerces, caiu o edifício. A espiritualidade ficaram ansiosa, preocupada. Como que vamos fazer? Lá estava aquele coração estampado na América do Sul, Brasil, país mais religioso, que tinha até uma certa base para que pudesse receber essa bênção da doutrina espírita, mas com um compromisso muito grande de esparramar isso daí para o mundo. E chegou até nós, então, companheiros, através, lógico, do Espírito de Verdade, essa doutrina. Levou um tempo para que se implantasse aqui, porque a briga era brava. Mas hoje nós estamos vendo que realmente estamos cumprindo com o nosso papel, de levar lá para fora o Evangelho de Jesus redivivo, com essa mensagem de engrandecimento espiritual.
E nós vemos aí grupos e grupos de espíritas, lá na Europa, na América do Norte, na Ásia, já trabalhando isso tudo. Só o Chico Xavier, 400 e tantas obras, quantas mensagens esparramadas por aí. E traduzidas. E traduzidas. É lógico que isso daí não é de um dia para o outro, porque o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. Nós vemos hoje aí 80% dos brasileiros aceitando, né, a reencarnação. E lá fora, mais ainda. Então, companheiros, vai depender muito de nós, espíritas, agora, de vestir essa camisa. Sim. E fazer a nossa parte. Não só de brasileiros espíritas, mas de pessoas que vivem o Evangelho. Porque ler o Evangelho, estudar o Evangelho, até que é muito fácil. Mas sentir o Evangelho já é meio problema, mas a gente passa sim a sentir o Evangelho. Mas também não é só sentir o Evangelho, é trazê-los na forma de serviço nas mãos. Quando Jesus disse lá na ceia, né, ele lavou os pés dos apóstolos, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, companheiros, irmãos, é a hora de nós começarmos a pôr nas nossas mãos esse trabalho de divulgar a doutrina espírita. Rafa? Sobre esse tema, rapidinho, que eu sei que acabou o tempo, mas eu preciso falar. Eu penso assim, nós nos sentimos, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós nos sentimos privilegiados por estarmos encarnados num mundo, num país que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, erradamente. Nós temos que ter o sentimento de termos a responsabilidade de estarmos reencarnados no mundo, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, num país. Porque a gente quer sempre receber, né? Receber, a gente chega na casa espírita, queremos receber, mas chegou o momento que a gente se equilibra, nós temos que doar, nós temos que trabalhar em favor do nosso próximo. E também, só para finalizar agora de verdade, entrando no outro esquema, na outra ideia, raciocínio que eu falei no começo da minha fala, do mundo de regeneração. Nós sempre plasmamos esse mundo de regeneração para o futuro, né? Mas por que não a gente não pode viver um mundo de regeneração hoje, né? Sendo mais fraterno, sendo mais solidário, abraçando as pessoas, dando ouvido para a pessoa. Então, o mundo de regeneração pode ser hoje, né? O mundo é o mesmo, mas a forma com que eu encaro, que eu vivo o mundo que eu estou nesse momento, é a diferença. Então, tem pessoas que estão no mundo de provas e expiações vivendo como se estivesse no mundo primitivo. Mas nós podemos viver no mundo de provas e expiações como se estivéssemos vivendo no mundo de regeneração. Esse é o nosso desafio. Não jogar para frente, né? Sim, sim. Viver esse mundo que nós estamos plasmando no futuro, viver ele hoje, aqui e agora, fazendo o nosso papel. E foi perfeita essa tua colocação de jogar para frente, porque a minha última pergunta para o Salvador é: nós espíritas, pessoal, espíritas, somos os trabalhadores da última hora? Devemos ser? Para concluir. Eu diria que devemos ser. Não só os espíritas, todos o que se alinham com a ideia do bem, né? A homilia falou bem. O mundo não vai ser espírita no futuro, né? As ideias de justiça, de imortalidade, claro, elas vão se disseminar. Então, eu penso que a gente tem uma compreensão bastante dilatada de muitas informações, de muitos ensinamentos. Então, é uma responsabilidade nossa de fazer esse trabalho intensamente nesse momento que a gente poderia considerar de última hora, nessa fase de transição. Mas é responsabilidade de todos que se alinham com as ideias do bem. Maravilha, pessoal. Então, a gente chegou no fim do primeiro tempo. Ali fora está servido um chazinho com bolacha, banheirinho, aguinha. Vamos esticar as perninhas e voltar para as perguntas. 10 minutos, pessoal.